Meu nome é Sônia, eu sou docente universitária e também trabalho como psicopedagoga clínica e psicomotricista. Eu trabalho na cidade de São Paulo, tanto na docência como em clínica. Eu comecei a minha carreira, minha vida profissional dando aula e fui trabalhando com todas as faixas etárias. E uma das coisas que mais me preocupava era ver a dificuldade de algumas crianças. Quando nós estamos falando de dificuldade, não estamos falando especificamente de distúrbio, mas de dificuldade. Até que ponto seria da própria criança, até que ponto seria da metodologia, até que ponto seria do próprio espaço sociocultural. Como é que você pode ajudar uma criança, um adolescente, um jovem nessa área de dificuldade? Mas só a psicopedagogia não me foi suficiente. É quando eu realmente vou para a psicomotricidade também, que ela trabalha o motor, o social e o afetivo. O psicopedagogo, ele pode atuar em diversas áreas. Ele pode ser um psicopedagogo exclusivamente da escola. Então você vai atuar com os professores da escola, com a metodologia que é utilizada naquela escola. E quando uma criança tem uma dificuldade, você orienta o professor como trabalhar com aquela criança. Mas também tem o psicopedagogo do hospital. Dentro dos hospitais, quando a criança fica um tempo mais prolongado, ele tem direito a ter os seus estudos dentro do hospital. E o psicopedagogo, ele atua nessas classes hospitalares. Ele pode ser também psicopedagogo empresarial. Quando você fala da dificuldade de aprendizagem, você fala também da dificuldade do trabalho em equipe, do trabalho em grupo. E o psicopedagogo, ele vai trabalhar o perfil desses profissionais. Já a psicopedagogia clínica é quando você trabalha o seu paciente num espaço único na clínica. Tem um outro nicho de mercado hoje, que é o que eu começo a atuar, que é a psicopedagogia da nutrição. Por exemplo, nós temos um caso de uma criança que ela não consegue comer, ela não experimenta nada e ela já está numa idade onde ela já conhece todos os tipos de alimento. O psicopedagogo, ele sabe exatamente o que ele vai trabalhar com o lúdico com aquela criança, o que aquela criança pensa a esse respeito. O nutricionista, ele me dá exatamente o que essa criança precisa comer, a quantidade, e juntos a gente faz um trabalho, por isso que é psicopedagogia da nutrição. Para o psicopedagogo na escola, normalmente ele tem as suas funções o dia todo, direto. Ele começa com os professores, todas as dificuldades e facilidades dos seus professores, para depois ele chegar nas crianças, na realidade enviado pelo próprio professor, e ele tem aí outro campo, tanto preparar formas diferenciadas para ser trabalhada com cada criança, como também o psicopedagogo, ele também faz esse trabalho com a criança, especificamente no horário inverso do horário de aula dessa criança. Ele é diferente de um professor particular, ele não tem a mesma conotação. Na realidade, você vai a fundo aonde se existe realmente, por exemplo, na criança, algum bloqueio, se existe um problema socioafetivo, se existe também algum tipo de distúrbio que esteja comprometendo cognitivamente essa criança. No hospital, o seu dia ele é canalizado de planejamentos, porque nós temos que pensar que essa criança do hospital, ela está num momento onde a escola está ali dentro, ela não está indo para a escola, ela não sabe o que ela vai almoçar, ela não sabe quais exames que ela vai passar naquele dia, ela não sabe quem vai visitá-la. Esse professor é muito importante, essa escola. Esse professor, ele, na realidade, ele consegue um elo da criança lá fora e dentro do hospital. Só que ela é uma criança que está resiliente, ela é uma criança que ela precisa de muito naquele momento. Então, quando você está trabalhando no hospital, se você faltar,
é uma coisa assim muito séria, porque essa criança ela tá ali envolvida esperando esse momento. Se o caso da criança ela não pode ir para a sala, na realidade ela é atendida no próprio leito. Você tem as crianças que não estão em escola, em idade escolar, onde você faz todo um desenvolvimento psicomotor na brinquedoteca. Você tem as crianças que frequentam a escola, você entra em contato com a escola, você pega exatamente qual é a programação que está tendo e você adapta para a criança ali de acordo com as possibilidades dela naquele exato momento. Dentro da empresa, você trabalha junto com o RH, onde quando um setor está tendo problema, pode ser de relacionamento, ele pode ser de entendimento, ele pode ser de normas, tá? É onde você cria planejamentos específicos para poder atuar. Quando você faz a graduação, você tem as especializações. O período é de 2 anos. A psicopedagogia, na realidade, você tem o pedagogo, você tem o psicólogo. E hoje ele começa a abrir também para outras áreas. Pessoas que também fizeram terapia ocupacional. Existe uma coisa que é muito importante. Existe uma questão de como você atende esse paciente, essa mãe, essa criança. Aqui está o sucesso. As pessoas, elas têm que ter um atendimento humanizado. E esse atendimento humanizado é você olhar para essa mãe, é você olhar para essa criança, é você olhar para esse profissional, é você ouvir esse profissional. Não é você chegar, eu sou o psicopedagogo, eu sou o psicomotricista, tá? Quem é essa pessoa que está à sua frente? O seu sucesso está na forma que você atende, é na forma que você entra na vida dessas pessoas e que você passa a buscar, a construir junto com ela solução para os seus problemas. Nada é sozinho. Você não vai resolver nada se você não conseguir que essa mãe, essa família confie em você. Você não vai conseguir nada se você não conseguir que a escola confie no seu trabalho. O seu sucesso depende de você conseguir fazer esse vínculo. Existe um lado que me inspirou sempre. Aquele que é menos favorecido. É muito ruim você chegar numa escola como eu cheguei, muito nova, e ver a exclusão. Ver aquela criança que não sabia, que ficava de castigo, que era rotulada de burro, que sofria bullying, que não tinha o nome de bullying. E você de repente descobrir que atrás daquela criança que tinha um caderno sujo, ela era alfabética. Mas o caderno sujo rotulava ela de não saber nada. O bom aluno é aquele que tinha determinadas características impostas por um modelo tradicional. E esse diferente, ele estava sempre excluído. E o que me motivou sempre foi trabalhar com essa criança com dificuldade. Quando eu iniciei foi muito interessante. Eu comecei com uma criança com síndrome de Down. E daí quando eu estava numa clínica e numa das sessões essa criança respondeu todas as cores para mim. E quando eu saí dessa sessão, eu gritei para os outros profissionais. Eu já consegui. Numa sessão ela já conhece todas as cores. E os profissionais olharam para mim e não falaram nada. A gente não pode achar que aquilo que você quer é o que é o mais importante e que vai ser duradouro. Na realidade, cada criança é cada criança, cada síndrome é uma síndrome. Você não pode se achar o sucesso quando você não é. Você tem que caminhar, e é a cada dia. E caminhar muito tranquila e sem gritar êxito. Não chegue achando que você está começando do auge e que os outros não sabem nada. Ouça sempre os outros profissionais. Procure o outro. Trabalhe em equipe, valorize o outro, valorize o conhecimento do outro. O seu sucesso vai depender da sua humildade. Nós passamos hoje por várias aprovações que estão aí para ter, por exemplo, um psicopedagogo em cada escola. O psicopedagogo, em cidades do interior, ele já tem, dependendo da cidade, já tem pela prefeitura um psicopedagogo em cada escola. Cada vez mais, essa figura do psicopedagogo, ele se coloca principalmente no hospital e na clínica. No hospital, é por lei,
tem que ter as classes hospitalar. Hoje ainda pode ser o pedagogo para trabalhar dentro da classe hospitalar. Mas nós sabemos do diferencial quando é o psicopedagogo com foco em pedagogia, em psicopedagogia hospitalar. Para trabalhar em empresa, ele também tem um papel muito específico dentro de um momento de você trabalhar somente em equipe, dentro de você falar de motivação, dentro de você falar em competição, de mercado, de problemas financeiros, ele também tem um foco específico. Muitos pais procuram o psicopedagogo por não querer, por algum motivo, o psicólogo. Isso não é correto. O psicólogo tem o seu papel, ele é super importante, assim como o psicopedagogo. Então, na realidade, também os pais precisam ter clareza de quando é um psicopedagogo, quando é um psicólogo, ou quando são os dois, quando eles se complementam. Então, é uma profissão que ela tende a se expandir. Mas o que precisa hoje é de bons trabalhos, e esses bons trabalhos terem a oportunidade de ser levado. Depende exatamente da área que ele se encontra. Tá? A área clínica é a área que você tem uma melhor remuneração. Tá? Porque na área clínica você tem um trabalho pelo paciente, tá? E normalmente os profissionais que trabalham na área clínica, eles acoplam isso com docência, com cursos de pós-graduação, é o que tem uma melhor média salarial. Tá? Essa média salarial, nesse exato momento, ela está variando entre 4 e 6 mil reais. Tá? Dentro da escola, essa média normalmente que ele fica é 3 mil reais, é mais ou menos a média dele ficar ali. No hospital, ele ainda está ganhando como professor nesse exato momento. Então ele tem uma média salarial de professor, só que ao invés de ele estar alocado na escola, ele está alocado no hospital. E normalmente ali vai variar. Tem muitas prefeituras, Carapicuíba, por exemplo, que é a própria prefeitura que está selecionando esse profissional para os hospitais. Daí ele também já tem outro tipo de salário, diferente do salário que vem do próprio estado. Então isso vai depender muito do local que ele se encontra. Na empresa, ele tem um salário como do psicólogo, ele trabalha no setor de RH, vai depender aqui da empresa, que também existe um diferencial de salário. Bem, os pontos negativos, existem alguns trabalhos que não foram desenvolvidos com uma boa ênfase. Então as pessoas confundem muito o psicopedagogo com o pedagogo, com o professor particular. Então muitas vezes quando chegam para mim, chegam achando que eu vou ser o professor particular. A própria mãe, ela chega trazendo todas as atividades que a criança tem que fazer em casa. É muito difícil você tirar essa questão cultural, sabe? De que é realmente o psicopedagogo, qual é o papel dele, o que ele faz. Isso acaba prejudicando. Uma outra questão é a nossa falta de sindicato. Tá? Nós temos somente uma associação, que é muito importante, tá? Que é a Associação dos Psicopedagogos, super importante. Mas nós não temos esse sindicato que também considero como sociólogo muito importante, que nós deveríamos ter. Um ponto positivo é que cada vez mais você se torna mais reconhecido. Então, cada vez mais você consegue provar e mostrar o seu papel dentro de um contexto. Hoje a gente tem uma gama de livros muito grande, uma oferta, coisa que anteriormente a gente não tinha. Agora, existem livros básicos para a nossa profissão e que eles são muito ricos. Por exemplo, Vítor da Fonseca com a psicomotricidade. O Piaget é uma base do pedagogo, não dá. Porque o Piaget ele trabalha com a questão cognitiva, ele trabalha com a hipótese. Cada dia ele é mais atual. Hoje a gente tem pessoas que têm se saído muito bem perante os educadores, perante os profissionais, que é o próprio Cortella. Ele tem uma linguagem que as pessoas gostam muito. Ele tem uma forma de chegar até você. É muito importante nesse momento de mundo no qual a gente vive, onde o que é evidenciado com muita ênfase é tudo que dá errado, é tudo que ocorreu de desgraça, são coisas horrendas, e que é a nossa realidade. Mas é muito importante também que se levante aquilo que está dando certo, as coisas boas, aquilo que está acontecendo de bom. As pessoas que estão se movimentando para desenvolver novas atitudes, novos projetos, novo tipo de trabalho e com uma ação humanizada. O que nós precisamos cada vez mais são de ações humanizadas de todos os profissionais. É quando você olha para o outro na sua integralidade. É quando você olha para o outro em todos os aspectos.
E quando você começa a perceber que o discurso depende de onde se encontra esse sujeito. O indivíduo é tudo, não é somente uma parte.